Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta transmissão especial aqui na TV Estadão, em parceria com a Deloitte. A inovação está redefinindo os limites tradicionais do setor de saúde. Hoje é essencial abordar as oportunidades e desafios presentes nesse ecossistema em transformação, garantindo que os negócios mantenham sua competitividade e sejam também impulsionados. Essa visão de futuro da saúde envolve inovação tecnológica, políticas de saúde e também mudanças no comportamento do consumidor. Diante de todo esse cenário, nós vamos falar hoje sobre a aplicação de ERPs na área da saúde, que traz agilidade, integração e também segurança. O ERP é um sistema de gestão dimensionado para empresas que integra áreas e processos de uma companhia em uma plataforma centralizada e, a partir dali, é automatizada a gestão de diversos tipos de recursos, entre eles finanças, os recursos humanos, produção, estoque, compras, vendas, etc. Tudo acessível em tempo real, facilitando dessa forma troca de informações e reduzindo também erros e redundâncias, sendo o sistema um auxiliar fundamental na tomada de decisões estratégicas e operacionais, tudo de forma mais rápida, eficaz e sem atritos. Isso tudo acaba sendo muito fundamental em uma área tão estratégica como a da saúde, setor que tem passado, como dissemos, por uma intensa jornada de transformação, inovação e também inteligência, e é impulsionado pela necessidade de soluções mais eficientes e seguras, utilizando e valendo-se das tecnologias mais recentes e também disruptivas. Para falar sobre este tema, como ele está integrado à agenda de inovação e transformando a gestão da saúde, eu recebo hoje, aqui na TV Estadão, dois convidados especiais. Estão comigo Luiz Fernando Joaquim, sócio líder da área de saúde da Deloitte, e também o Daniel Torres, CEO da Nexdom. E é para o Daniel, meu xará, que eu começo encaminhando aqui a primeira questão. Antes, Daniel, da gente entrar no nosso tema de hoje, queria entender com você um pouquinho mais sobre a natureza da Nexdom, a sua criação e estruturação. Você pode nos contar um pouquinho mais sobre como foi esse processo? Uma ótima tarde para você. Gonzalez, obrigado, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, né? Joaquim, a gente já se fala bastante, já se conhece de longa data, alguns trabalhos em conjunto. Vamos lá, né? Da onde nasceu a Nexdom? Então, a Nexo, ela nasceu do que muitos já sabem, muitos que trabalham dentro do sistema Unimed, chamado Projeto Sinergia. Esse projeto é uma iniciativa estratégica do sistema Unimed que originou algumas empresas, dentre elas a Nexdom, né, com o principal objetivo de fazer uma convergência de uma série de ERPs, que são os sistemas coração das operadoras do sistema Unimed, para uma única solução. Então, a Nexo ela já nasce, né, como uma health tech com presença nacional, praticamente todos os estados do Brasil. Hoje nós temos já na carteira 140 Unimed como cliente. Tem um portfólio bem robusto, tá, com soluções digitais para as operadoras de saúde. Então, o foco é a operadora de saúde. A Next ela já nasce com 5 RPs de gestão, também com algumas soluções satélites, sejam elas assistenciais, canais digitais e analytics. Então, essa é a origem da Next, Gonzalez. Muito bem. E, Joaquim, a partir do relato do Daniel, é possível entender que há uma demanda de mercado para uma evolução dos processos dentro das empresas de saúde, inclusive como a gente citou no início também. Você pode nos contar um pouquinho como apoiar as empresas nesse cenário? Bem-vindo e boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado, Daniel Gonzalez, obrigado, Daniel Torres, pelo prazer de estar aqui com vocês. Daniel, é verdade. Acho que no mercado em transformação, você citou isso, não é só mais processo a necessidade das organizações, mas sim de capacidades. E essas capacidades, elas são extremamente necessárias para habilitar esses novos resultados, essa transformação que a gente tanto cita. Então, capacidades analíticas, preditivas e a criação como um todo são vitais para esse novo modus operandi. É importante, então, que a gente olhe para essas capacidades, não apenas só para os processos, para abrir esse novo horizonte de análise, trabalhar essa capacidade formada por pessoas, por processos, por tecnologia. E a Deloitte, ela
é uma consultoria, naturalmente, conhece muito desse segmento e possui esses conhecimentos e profissionais para navegar dentro desse mundo, unindo essa parte tecnológica, mas também com forte conhecimento do negócio. Eu sou sócio que lidera a prática de saúde dentro da organização, estou há mais de 16 anos só atuando em projetos e no sistema de saúde. Então, isso é o que a gente entende realmente necessário para alavancar os resultados reais desses novos negócios. E, Daniel, à luz também do que o Joaquim comentou muito bem aí, conta um pouquinho mais para a gente sobre o motivo de escolher uma consultoria para apoiar em todos esses processos que a gente está falando aqui. Quais são os ganhos exatamente? Vamos lá, né? Quando a gente fala em repensar o core de um negócio, Gonzalez, como um RP, é fundamental, primeiro, que a gente tenha um parceiro, né, que saca para a gente uma isenção, uma isonomia, uma visão de fora, não muitas vezes enviesada, que tem uma longa experiência de mercado, o próprio Joaquim comentou um pouco aí anteriormente, e com muito conhecimento técnico também. E aí o trabalho da Deloitte, ela teve duas vertentes, né? Uma visão interna, olhando os 5 ERPs, as soluções que a gente já tinha dentro de casa, entendendo também, aí olhando mais para fora, as tendências e necessidades do mercado de saúde, que também era muito importante, não adianta eu só olhar para o hoje, o que eu tenho aqui dentro de casa. E aí a gente entende que a gente tem um ganho duplo, né? Com toda essa análise, com todo esse apoio da Deloitte. A gente tanto vai ter uma visão mais estratégica, uma tomada de decisão, como a gente vai ter dados também para que nos auxiliem em qual o direcionamento que a gente deve caminhar. Então, entendo que nesse momento que a gente está, foi fundamental ter aí a parceria da Deloitte para trazer olhares de fora, nos provocar, né, e nos ajudar a tirar o que tem de melhor aí dentro de casa e a necessidade de mercado. Muito bem, vamos avançar então um pouco mais sobre como que a Deloitte vem trabalhando com as empresas nessa jornada e impulsionando justamente essa adoção. Joaquim, como a gente já comentou, então é fundamental que as operadoras de saúde contem com sistemas ERP que tragam ao dia a dia, né, das operações todas a gestão moderna e integrada e que possibilitem ter muitos dados que baseiem aí inteligência, tomada rápida de decisões de negócio, em prol, sobretudo, dos clientes. Né? Como é que a Deloitte vem trabalhando com as empresas nessas jornadas, impulsionando tudo isso? Daniel, hoje a Deloitte, ela apoia, né, as maiores empresas no Brasil e no mundo, não só de saúde, mas diversos outros segmentos de mercado, a redesenhar essas jornadas, em especial de transformação digital, tão falada hoje em dia. E essa jornada, ela muitas vezes passa pela adoção de novas ofertas ou um repensar dos seus sistemas de gestão, que é os sistemas ERP que a gente está comentando aqui. Principalmente com o aumento dessa oferta e demanda por soluções novas, né, que a gente chama de soluções SaaS, em nuvem. Essas soluções que possibilitam uma escalabilidade maior das suas operações. E para o mercado de operadoras de plano de saúde no Brasil, o ERP ele possibilita uma maior eficiência e produtividade, automatizando tarefas manuais, ainda mais potencializado por o que hoje a gente fala muito de agentes de IA, né, comumente embarcados nesse tipo de tecnologia. Então, otimizar atividades, integrar departamentos, padronizar processos, tudo isso faz parte e é dentro desse contexto. E a adoção de um ERP robusto, ele é realmente essencial para gerar essa maior capacidade de gestão de dados para a operadora. Né? Como o próprio Daniel destacou, vai trazer mais controle, vai trazer um melhor poder na tomada de decisão. Então, acho que esses são os principais requisitos aí, os porquês desse movimento. E, Daniel, a Nexdom carrega hoje a responsabilidade de integrar um portfólio com 5 ERPs diferentes, que são todos eles voltados a operadoras de saúde. Qual que foi o ponto de partida que motivou vocês a reavaliar essa estrutura e pensar em um novo sistema? O que vocês estão buscando, perseguindo? Legal. A gente partiu, né, de alguns fatores. Né? Vamos olhar assim num fator, primeiro, sistema Unimed. O sistema Unimed ele vem se transformando. Ele vem tendo a necessidade de pensar em novos modelos de negócio. Por outro lado, quando a gente olha a Nexus com 5 RPs, para sustentar os 5 RPs e evoluir na área de saúde, principalmente saúde suplementar, tem uma série de atualizações legais que acontecem, eu diria que quase mensais, que também exigem
dos prestadores da área de software para essa área de solução de saúde suplementar, um esforço, eu digo, de recurso, pessoas, para poder fazer essas atualizações que gera não só em tempo, como um custo muito grande. Então, a gente começou a entender o que era a necessidade das Unimed de se transformar, o que a gente tem hoje de sustentação de RP dentro de casa, se os nossos RPs atuais eles já estariam preparados, de fato, para poder entregar o que as Unimed já vem solicitando e essas mudanças que estão acontecendo. E aí, o resultado disso, né, é que a transformação da saúde, né, hoje exige um RP que acompanhe todas essas mudanças. Os atuais que a gente tem não atendem mais a necessidade. Atende hoje, sim, as necessidades atuais, mas com algumas pequenas mudanças que estão acontecendo. E quando a gente olha para frente, para o futuro, com certeza a gente precisa fazer grandes evoluções. Tá aí, é um novo desenho, portanto, que vem sendo buscado e adotado. E, Joaquim, vocês da Deloitte participaram, então, em parceria dessa análise dos 5 ERPs da Nexdon e estudaram o mercado das operadoras. Como é que foi esse processo? Quais critérios mais influenciaram a recomendação sobre construir um novo sistema, em vez de apenas evoluir o que já estava em uso, o que já existia? Daniel, primeiro que esse movimento foi um motivo de muito orgulho para a nossa empresa, para a Deloitte, para mim, que liderou, junto com um grupo e um time bastante robusto, toda essa organização. Nós estamos falando do sistema Unimed, né? Para quem não conhece, nós estamos falando de 19 milhões de beneficiários, nós estamos falando de quase 170 hospitais, mais de 1/3 dos usuários de plano de saúde do mercado brasileiro são Unimed. Então, realmente, é uma potência em termos de organização nossa no Brasil, e com o desafio dessa transformação. Nós estamos falando de uma operadora que hoje está em mais de 90% de presença nacional. Né? Quais cidades hoje não tem Unimed? A gente vai ter grandes dúvidas. E quando a gente fala desse desenho, a análise dessas soluções RP da Nexdon não foi um trabalho curto, não. De uma forma resumida, foi um olhar bastante sistêmico e completo, onde a gente teve que mergulhar profundamente nas necessidades tecnológicas, operacionais e estratégicas, olhando de dentro e fora, né? Olhando como o próprio Daniel destacou, não só internamente, mas como o mercado ele se resumia. A análise iniciou muito antes dessa própria criação da Nexdon, né? Quando as casas que originaram aquelas múltiplas soluções, elas passaram por reentender via clientes e via seus próprios líderes, como cada sistema se comportava, suas fraquezas, suas fortalezas, bem como as oportunidades e ameaça que o mercado próprio apresentava. Então, nesses últimos meses, um conjunto de profissionais técnicos, tanto da Deloitte, da Nexdon, quanto das principais casas nacionais das Unimeds, formaram um grande comitê técnico com esse objetivo, né, de desafiar o status quo, de analisar que tipo de solução poderia não só entregar as necessidades atuais, né, o próprio Torres destacou isso, mas como é que a gente geraria diferenciais competitivos para esse futuro. Então, essa jornada levou em consideração análises não só técnicas das soluções Nexdon, dessas 5 grandes RPs, mas como o mercado estava ofertando, em quais condições eram necessárias para ter esse produto único para esse sistema Unimed. Então, a gente pautou dentro dessas análises 19 diretrizes estratégicas para criar realmente benefícios que nenhum outro sistema de mercado poderia gerar. Então, isso foi parte de toda essa transformação, de toda essa estruturação, não só uma análise interna, mas uma análise externa, e considerando fatores como o IA, que hoje são bastante comentados aí durante as várias entrevistas que são dadas, e como é que o sistema da Unimed poderia suportar esse tipo de transformação. E, Daniel, então eu queria que você descrevesse, compartilhasse conosco, então, aqui agora, como será o processo de convergência dos sistemas, quais os planos futuros que envolvem esse novo desenho de ERP. E, além disso, a Nexdon está decidindo construir uma nova arquitetura tecnológica para ERP. Quais aprendizados dos sistemas legados
vocês pretendem manter? O que vai ser completamente novo aí nessa evolução? Legal, Daniel. Eu vou tentar resumir aqui, porque é bastante coisa que a gente precisa agora construir, né? O plano já foi feito. Ele vai ser conduzido em etapas, tá? Primeiro, até para deixar os nossos 142 Unimedes, né, bem tranquilos, a gente vai manter a operação dos sistemas atuais, atualizados, né, com continuidade. E como eu tinha dito anteriormente, tem atualizações legais que elas vão continuar sendo atualizadas em todos os ERPs, então não tem descontinuidade de nada. Então esse é o primeiro recado que eu acho que é importante passar. Segundo, e paralelamente, a gente vai sim construir um novo ERP com base em uma arquitetura moderna, né? A gente está falando de cloud nativo, API first, a solução interoperável, né? Todo mundo tanto sonha, mas essa é a realidade do que a gente está construindo. E escalável, né? Precisa ser uma solução que atenda todo o sistema Unimed, então ela precisa ser muito escalável. E aí você comentou um pouquinho do legado, né? A gente vai aproveitar, sim, tudo que funciona muito bem do legado hoje, né? Por exemplo, regras regulatórias, lógicas de negócio, né, que são enormes, né? Sistema Unimed, para quem conhece, já acha complicado. Para quem não conhece, escuta, fica apavorado. Então, todas essas lógicas de negócio dos sistemas, né, que foram absorvendo isso durante 20 anos, isso a gente vai aproveitar. Fora a questão toda de aprendizado, de usabilidade dos sistemas atuais, tudo que tem de bom. Mas é lógico, né, utilizando toda uma base tecnológica nova e preparada, né, para os próximos 10 anos. Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que ter soluções e arquiteturas tecnológicas que perdurem durante muito tempo. Porque investir em tecnologia não é barato, né? Sem dúvida nenhuma. E usando o gancho aí que o Daniel trouxe, Joaquim, queria falar um pouquinho de futuro, justamente, quais capacidades um ERP moderno precisa ter para suportar o modelo de negócio, esse modelo da saúde do futuro. Acho que o Torres destacou, de certa forma, na fala dele, mas um RP moderno e voltado para o setor de saúde, ele precisa ir muito mais além do que uma simples automação de processo administrativo. Ele tem que estar preparado para suportar esses novos modelos de negócio cada vez mais integrados, orientados a valores, centrados no paciente. E como o próprio Torres destacou, escalável, flexível, seguro, né? Nós estamos falando de um ambiente bastante atacado aí nessas questões de cibersegurança e muito inteligente. Então, quando a gente fala das capacidades essenciais de um RP, acho que a gente poderia destacar algumas, né? Quando a gente fala de saúde, inteligência e análise preditiva de dados é fundamentalmente uma delas. Como é que a gente antecipa determinadas soluções, situações, né? Como é que a gente deixa de falar só de doença? Como é que a gente começa a antever questões, trabalhar mais a promoção à saúde, né? No futuro da saúde, os sistemas, as organizações precisam pensar menos na doença e mais na saúde. E uma operadora de plano de saúde que traz esse benefício aos seus usuários, ela precisa ter essa inteligência. Toda a integração, né? Quando a gente fala do sistema Unimed, nós estamos falando de quase 340 Unimedes espalhadas no país e com 19 milhões de usuários. A integração clínica disso, a tal interoperabilidade, é algo também bastante essencial em um RP moderno, em especial no setor de saúde. Quando a gente fala do paciente, a gente precisa efetivamente colocá-lo no centro. Então, ter uma plataforma que traga uma experiência digital mais focado efetivamente nas necessidades dele, também precisa ser bastante observado. Segurança e conformidade de dados são outros temas relevantes, né? No ambiente bastante digital, no ambiente de uso de IA, no ambiente bastante sensível e com dados pessoais, é preciso ter toda uma segurança. E, naturalmente, operações escaláveis, interoperáveis, como o que o Torres comentou, né? Arquitetura em nuvem, APIs abertas, um ambiente já preparado para essas novas tecnologias e comunicações FHIR, por exemplo, uma capacidade multi-entidade, multi-região, em especial para o sistema Unimed, que atua de maneira bastante nacional e com penetrações bastante regionais. Precisa ser um RP que toca e de maneira efetiva orquestra as questões financeiras, faturamento,
eficiência de recursos, infraestrutura, pessoas, quer dizer, além, naturalmente, quando a gente está falando de um sistema RP, em especial de uma operadora de plano de saúde, a saúde populacional. Como é que a gente trabalha essas questões preventivas, programas de saúde, pessoas crônicas, gestantes, oncológicos, ter todo um mecanismo de coordenação desse cuidado e, naturalmente, estar preparado a interoperabilidade com as redes públicas de saúde, como a própria Rede Nacional de Dados em Saúde. Enfim, quando a gente fala de um RP nesse futuro da saúde, não é apenas um sistema transacional, ele precisa ser realmente uma plataforma inteligente, conectada e que suporte essas decisões, otimize custos e melhore efetivamente a experiência do paciente. Ele deve ser realmente o sistema nervoso central dessa organização moderna. E no caso da Nexton, essa construção da arquitetura futura não foi guiada apenas por modismos tecnológicos, não, e nem por ferramentas mais caras, mas sim por soluções adequadas e customizadas ao sistema Unimed. Então, a Deloitte, dentro desse desenho, junto com a Nexton, priorizou realmente tecnologias que garantissem essa longevidade, escalabilidade, segurança, operabilidade e essa capacidade evolutiva no longo prazo. O próprio Torres comentou aí de um horizonte de 10 anos. Quer dizer, esse novo RP, esse novo sistema, ele não é só se manter atual, mas também relevante nos próximos anos. Então, além daquelas 19 diretrizes estratégicas que eu citei há pouco, o sistema Unimed era importante entender modularidade, interoperabilidade com parceiros, suporte a novos modelos de remuneração baseados em valor, visão 360 do beneficiário e, naturalmente, um analytics em tempo real para realmente trazer um novo olhar sobre esse paciente e sobre a sua saúde. Quer dizer, uma visão 360 geral, aí, não só do beneficiário, mas todo o sistema, integração de dados e tecnologias aí, as últimas e mais disruptivas. Daniel, como que vai ser a estratégia de construção e adoção desse novo ERP? Tem algum plano para migrar operadoras atuais de forma gradual? E como é que vocês, do lado de vocês aí, pretendem garantir que esse novo sistema seja de fato mais moderno, a gente já viu aqui com exemplos que ele vai ser, mas mais escalável e preparado para toda essa evolução da tecnologia que vem por aí? Então, a gente vai fazer uma estratégia gradual e segura, que a gente está chamando, né? Tanto olhando para o nosso legado, os clientes que nós temos hoje em dia, como Unimed, que não são clientes hoje, mas que elas estão necessitando de troca de ERP. Então, a gente vai ter esses dois olhares. E aí a gente vai fazer algumas escolhas, né, por porte de Unimed. Então, hoje dentro do sistema Unimed tem Unimedes pequenas, médias e grandes. Então, a gente vai fazer algumas escolhas por porte. E a nossa solução, ela vai sendo implementada de forma modular, como o próprio Joaquim comentou. Então, nos primeiros meses, nós já vamos ter a entrega do sistema. Não vai ser um sistema que só depois de um tempo que ele vai estar 100% pronto. Então, conforme essas entregas elas forem acontecendo, essas Unimedes, tanto da nossa carteira como novas, né, quiserem vir para utilizar o RP, a gente já estará pronto para implementar, fazer toda a parte de estabilização, aprender, inclusive, né? Talvez tenha alguns ajustes, algumas melhorias que a gente, em tempo ainda de planejamento, a gente não olhou, e a gente vai seguindo até ter todo o nosso legado já migrado, né? E com mais outros Unimed que não são clientes hoje também vindo para essa solução. Tudo isso é óbvio, ancorado, né? Com uma estrutura tecnológica escalável e com uma visão de longo prazo, que é o que a gente vem repetindo aqui, mas essa é uma preocupação muito grande nossa. Muito bem, tá aí. E para quem está no setor de saúde, Joaquim, e para a gente encerrar aqui, quer seguir esse caminho de modernização, queria que você deixasse algumas dicas, quais passos, recomendações para começar, na tua visão, essa jornada de transformação com segurança e de forma eficiente. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite, Daniel Gonzalez, e obrigado aí, Daniel Torres, também, por dividir essa fala comigo e esse importante projeto, não só do sistema Unimed, mas para o sistema de saúde brasileiro. Eu acredito muito nessa jornada, acredito muito nesse movimento, que no final do dia realmente toca efetivamente o paciente e como ele está sendo atendido aí nas mais variadas unidades assistenciais. Bom, Daniel, voltando à sua pergunta, modernizar sistemas de gestão RP no setor de saúde não é uma jornada simples, é uma jornada estratégica, delicada, principalmente porque toca dados sensíveis, né? E tem uma questão regulatória bastante forte.
A gente tem aqui a Lei Geral de Proteção de Dados e outras questões regulatórias que precisam ser bastante observadas. Há também a importância de se olhar sobre a necessidade de alta disponibilidade. Nós estamos falando de problemas importantes de alguns sistemas atuais. E quando a gente fala de passos fundamentais, o primeiro que eu destacaria é realmente ter esse comprometimento, ter o sponsor, ter o patrocinador disso. Isso precisa ser algo imbuído da organização. E eu acho que tudo começa com um grande diagnóstico e um plano estratégico. Foi assim que nós iniciamos, quando da criação da Nexton, foi assim que estamos no atual momento, onde estamos atuando junto à Nexton, dessa convergência desses sistemas e do desenvolvimento dessa nova arquitetura. Então, trabalhar como que são os sistemas atuais, quais as necessidades do seu sistema atual, você que está pensando ou tem essa possibilidade, quais limitações ele existe, quais sistemas precisam ser integrados, financeiros, regulatórios. Então, mapear todos esses projetos e processos-chave são fundamentais. Então, identificar áreas críticas, definir objetivos claros, isso tudo faz parte desse grande diagnóstico. O segundo, como eu disse, é ter o engajamento, não só o sponsor, mas ter todas as partes interessadas, a gente chama dos stakeholders aí, são as partes que tocam isso. Então, normalmente a elaboração de comitês internos multidisciplinares fazem parte desse movimento, e como toda essa gestão precisa ser observada. A escolha da tecnologia e do fornecedor, ela é também fundamental. Buscar RPs que tragam essa nova tecnologia, que tragam esse olhar futuro e que tragam as necessidades da sua organização. Não é um modismo, não é porque todos estão indo que aquele RP serve para você. Entender as suas características e qual RP cabe melhor para você faz todo sentido. Prefira soluções em nuvem, como a gente falou, o Cloud First aí, ele traz mais escala e segurança. E avaliar essa reputação e histórico do fornecedor faz sentido também. Segurança da informação, como eu disse, nós estamos num ambiente regulado, a integração dos sistemas existentes, naturalmente, integração com os sistemas hospitalares, a capacitação das equipes e toda essa gestão da mudança são fundamentais em todo esse processo de mudança de RP. E, mais uma vez, como o próprio Daniel colocou, e todo o cuidado que a gente está tendo na implantação, evitar migrações Big Bang, trabalhar questões, pilotos, projetos. Você viu que o Daniel, quando comentou, falou da escolha de Unimedes, pequenas, médio e grande porte, como é que isso vai se dar de maneira de módulos, indicadores de desempenho durante essa mudança, além de monitorar de maneira bastante efetiva toda essa continuidade, todo esse movimento. A dica final, como eu volto a destacar, olhe para outras instituições, com consultoria ou sem consultoria, para evitar erros e acelerar aprendizados. As dicas do Joaquim, você acompanhou aí, eu passo agora a bola para o meu xará, o Daniel, sobre ele contar também qual a visão que ele tem sobre como, Daniel, a tecnologia, especialmente a nova geração de ERPs, vai, na sua opinião, transformar a gestão da saúde nos próximos anos. Pô, já está acabando, Mas tinha tanta coisa para a gente contar ainda, mas se deixar a gente fica o dia inteiro aqui. Mas já agradeço, Daniel Gonzalez, pela oportunidade. Joaquim, obrigado aí. É um parceiro, como eu comentei, de longa data. Para mim é um prazer. Para quem estiver aqui nos assistindo, também estou à disposição. Eu sei que devem ter muitas dúvidas. Podem me procurar. Faço questão de ficar horas aí explicando, entendendo um pouco do que o próprio Joaquim falou, o momento de cada uma das Unimedes, porque as Unimedes são únicas, cada uma tem a sua particularidade, para tentar contribuir de alguma forma. Tentar fazer um consolidado aqui de tudo que a gente falou, e parafraseando também algumas coisas do que o próprio Joaquim trouxe. O que eu entendo hoje? A saúde ela está migrando de um modelo reativo, olhando para o retrovisor, para um modelo preditivo, e centrado no beneficiário, que foi algo também que o Joaquim falou bastante, que eu acredito de montão nisso. E um ERP moderno ele precisa ser mais do que um sistema de gestão, na minha visão. Ele precisa o quê? Orquestrar dados, ele tem que conectar todas essas jornadas, ele tem que apoiar decisões clínicas, administrativas e em tempo real, é missão crítica, é core para as operadoras. E ele precisa suportar também modelos que todo mundo fala, mas está difícil de implementar, baseado em valor, baseado em desfecho.
Então, a solução ela precisa estar pronta para isso. Não é só o RP de operadora que vai ancorar e apoiar, fazer toda a parte de remuneração baseada em valor, mas ela é coração para poder fazer toda essa transação acontecer, seja numa solução que esteja mais no âmbito hospitalar, clínico, ou o que quer que seja. É isso que a gente está construindo. É uma nova infraestrutura digital que a gente está chamando, né, para sustentar o futuro aí da saúde. Obrigado e uma boa tarde para todos. Muito obrigado, meu caro Daniel Torres, CEO da Nexdom, que você ouviu aí por último, e também esteve comigo o Luiz Fernando Joaquim, sócio-líder de saúde da Deloitte. Falamos sobre as aplicações, desafios também, o cenário dos novos ERPs na área da saúde e eles trazendo mais agilidade, integração e também segurança. Muito obrigado a você também que acompanhou mais esta transmissão aqui da TV Estadão em parceria com a Deloitte. Um abraço a todos e até uma próxima.